Então tá, gente. Boa noite, né? A aula sendo gravada a partir desse momento. E o tema é Teoria Geral da Pena, né? A gente, na verdade, nós estamos estudando, né, a Teoria Geral da Pena e hoje nós vamos estudar algumas teorias e finalidades. Beleza? Então, vamos lá. Hoje eu estou sem minha caneta de escrever, tá? Deixa eu ver aqui. Mas o mouse está funcionando. Beleza. Porque eu estou sem meu tablet, né? Estou gravando aqui na delegacia essa aula, não estou em casa não. Então, teorias e finalidades. Eu vou falar devagarzinho, depois a gente conversa mais sobre essas teorias. Vou passar uma visão geral, são só 5 slides, tá? E a gente conversa calmamente. Primeira delas, escola clássica. Escola clássica tem como expoente o Francesco Carrara, tá? A escola clássica, ela informa o seguinte: a pena surge como uma forma de prevenção de novos crimes em defesa da sociedade. Então, a função primordial da pena é prevenir novos crimes. Prevenir novos crimes, tá? Sempre em defesa da sociedade. Então, é necessidade ética, reequilíbrio do sistema punitivo, tá? Essa é a ideia da escola clássica. Por que isso? Porque a ideia é prevenir novos crimes. Porque, de acordo com a escola clássica, o crime é uma escolha racional, ou seja, a pessoa ela escolhe cometer o crime, independentemente das condições a que ela é submetida, ou o perfil que ela possui, ou o local que ela cresceu, né? A sua educação básica, seja escolar, familiar, o crime é sempre uma escolha racional, isso de acordo com a escola clássica, tá? E a pena é, portanto, o quê? Uma retribuição, ou seja, o Estado retribui aquele mal injusto que foi exercido pelo delinquente, tá? Por quê? Porque ele tem o livre-arbítrio. O delinquente, ele tem o livre-arbítrio. Ele escolhe ser criminoso, ele escolhe praticar o crime. Então, a pena tem a finalidade precípua de retribuir esse mal injusto. Se ele foi mal o suficiente para cometer um crime, o Estado também tem que ser mal o suficiente para impor uma pena severa que vai, na verdade, o que? Vingar essa conduta tomada pelo agente, tá? E aí nós temos também a escola positiva de César e Lombroso, né? César e Lombroso, muito famoso aí nos livros de criminologia, né? É um médico legista italiano, muito conhecido aí no meio jurídico também, justamente pelas suas teorias, né, no campo da criminologia. Para a escola positiva, pessoal, a pena funda-se na defesa social. Objetivo, então, a prevenção de crimes, tá? Não é como na escola clássica. Por quê? Porque, de acordo com a escola positiva, a pena deve ser indeterminada. Ela se adequa ao criminoso com o intuito de corrigir esse criminoso, tá? Então, ela objetiva o quê? A prevenção do crime, e ela deve ser determinada, aliás, deve ser indeterminada, né, adequando-se ao criminoso para corrigi-lo, tá? Rafael Garófalo, muito conhecido também nos livros de criminologia, que nós não estamos estudando criminologia, não. Não estamos aprofundando no estudo criminológico, a gente está no direito penal, tá, pessoal? Nós estamos no direito penal, só estou citando aqui. Esses autores são mais conhecidos na criminologia do que no direito penal. Mas aqui no direito penal, eles também dão muitas contribuições, né? Então, o Rafael Garófalo, por exemplo, ele vê a pena como uma forma de eliminar o criminoso grave, defendendo até a pena de morte. Então, Rafael Garófalo entende que, para salvar a sociedade, para evitar novos crimes, vale tudo, inclusive a pena de morte. Por quê? Porque o objetivo é eliminar o criminoso, tirar o criminoso de ação. Então, a pena tem a função o quê? Preventiva. A pena tem a função de prevenir. A finalidade dela é prevenir.
Na teoria clássica, a função não é prevenir, a função é retribuir, a função é literalmente uma vingança. Ó, você fez, eu, Estado, também faço. Na escola positiva, não. A finalidade é prevenir. Não vamos deixar com que o crime aconteça de novo, tá? Uma crítica em relação à escola positiva, né, é que ela possibilita arbitrariedades e penas desproporcionais. O próprio exemplo aqui da pena de morte que a gente mencionou, né? Pena que é proibida no direito brasileiro, salvo no caso de guerra declarada, né? Mas aí é uma situação atípica. Nós temos aí a terça escola italiana, né? De Emanuele Carnevali. Eu não sei falar, não sei pronunciar em italiano, então vai ficar no português mesmo. Terça escola italiana, tá? Então, pessoal, de acordo com a escola italiana, né, de Emanuele Carvalho, essa escola ampara-se em conceitos clássicos e positivistas ao mesmo tempo, tá? Ela definia o crime. Por que definia? Porque não existe mais, tá, essa escola. Então, ela definia, né, o crime como um fenômeno individual e social. Então, ele tem reflexos na ordem individual do criminoso, da vítima, né, e das outras pessoas afetadas pelo crime, e também na ordem social, porque causa um mal coletivo. Então, o delinquente, na visão da escola italiana, não é dotado de livre-arbítrio. Lembrando que, de acordo com a escola, estou até retornando aqui, ó, clássica, o criminoso possui o quê? Livre-arbítrio. A escola clássica, ó, a escolha é racional, o criminoso escolhe racionalmente praticar o crime. Agora, na escola italiana, não, tá? O delinquente ele não tem livre-arbítrio. A própria sociedade, o próprio convívio social o leva a cometer determinadas condutas, né? Considerando aquele contexto que ele está inserido. Agora, essa teoria tem uma inovação. Ela oferece já distinções entre imputáveis e inimputáveis, né? Os imputáveis possuem a capacidade, né, de serem responsabilizados penalmente e os inimputáveis que não podem ser responsabilizados penalmente em razão de várias circunstâncias, né? Por exemplo, a idade, a falta de capacidade mental, né? Dentre outras circunstâncias aí, tá? Temos também, pessoal, a escola clássica, a escola penal humanista, tá? De Vicenço Lanza. Vicenço Lanza, escola penal humanista. Para a escola penal humanista, a pena é uma forma de educar o culpado. Então, qual é a finalidade da pena? Educar o criminoso, tá? Então, a pena é educação, a pena se assemelha à educação. A finalidade é, portanto, pedagógica, né? Uma finalidade de ensinar, de educar o criminoso. Temos também a escola técnico-jurídica, tá? Também de Vicenço Manzini, tá? Vincenzo Manzini, aqui é Vincenço Lanza, desculpa, tá? Vicenço Lanza. E embaixo o Vicenço Manzini. Os nomes são parecidos, mas são pessoas diferentes, tá? Só o primeiro nome, são charás. A escola técnico-jurídica, ela informa o seguinte: a pena surge como um meio de defesa contra a periculosidade do agente. Ela tem por objetivo castigar o delinquente. Então, a finalidade dela também é retributiva, assim como a escola clássica menciona, né? A finalidade é retributiva. Por que retributiva? Retribuir o mal injusto causado. Escola moderna alemã, pessoal, de Franz von Liszt, né? Franz von Liszt é um sujeito que nós vamos estudar bastante ainda, tá? Ele tem várias intervenções aí no conceito de crime, tá? Nos elementos do que constituem o crime, a gente vai estudar ele bastante ainda. Mas, aqui nessa aula, né, ele menciona a escola moderna alemã. O que diz a escola moderna alemã? Tá? O direito penal, né, a pena, de modo geral, é um instrumento de ordem e segurança social. Então, a função do direito penal e da pena é preventiva geral negativa. Por que preventiva geral negativa? Preventiva porque a função é prevenir o crime. Geral, porque ela se dirige a todos e não somente ao sujeito que cometeu o crime, tá?
E negativa, porque a ideia é o não cometimento de crime. É uma famosa coação psicológica. Não vamos cometer crime porque nós sabemos quem comete crime vai preso, né, fica na cadeia, e possui vários outros direitos restritos, né, vários direitos fundamentais que são retirados, como, por exemplo, a liberdade, né? Então, essa é a ideia da escola moderna alemã. Escola correcionalista, tá? De Carl David August Roeder. Ela entendia a pena como uma correção da vontade do criminoso e não a retribuição a um mal. Então, aqui, mais uma vez, nós temos a ideia da correção, né? Vamos corrigir esse criminoso e não somente retribuir o mal injusto que ele causou, tá? Motivo pelo qual a pena pode ser também indeterminada. Então, vale a mesma crítica que a gente fez agora há pouco, né? Na escola positivista. Permite arbitrariedades, né? E excessos. A pena de caráter perpétuo, por exemplo, a pena de morte, o que nós não podemos permitir, né? Temos também, pessoal, a Escola da Nova Defesa Social de Filippo Grammatica, né? A gente está mencionando, assim, os principais expoentes, né? O Filippo Grammatica, então, é um dos principais expoentes, ou talvez o principal da Escola da Nova Defesa Social. Para essa escola, a pena é uma reação da sociedade com o objetivo de proteção do cidadão. Tá? A finalidade da pena é proteger a sociedade, afastando o delinquente de seu convívio. Então, a ideia aqui, pessoal, é que a pena sirva como uma reação social, literalmente falando. Ela protege o cidadão de modo geral, não somente aquela vítima, mas todo cidadão que faz parte daquele contexto social, né? Por isso, a finalidade da pena é proteger a sociedade como um todo. Tá? A pena, pessoal, é analisada como um instrumento de controle social. Olha só, apesar de não ser o único instrumento de controle da criminalidade, a pena é peça fundamental do direito na medida em que a norma penal desatrelada da ideia de sanção não apresenta utilidade prática a justificar a sua própria existência, tá? Então, olha só, vou ler de novo. A pena é peça fundamental do direito, tá? A pena é uma peça fundamental na medida em que a norma penal desatrelada da ideia de sanção não apresenta utilidade prática a justificar sua própria existência. Não adianta você proibir o sujeito de praticar várias condutas e não impor uma sanção para o caso do seu descumprimento. Não adianta postar lá no Código Penal, né? Matar alguém, ou seja, é proibido matar alguém. A sanção é o preceito secundário do tipo penal, né? A sanção, que é reclusão de 6 a 20 anos, ela precisa constar lá. Senão ela não tem eficácia, não tem utilidade prática. E a gente precisa destacar as principais finalidades da pena, né? O que vai variar, inclusive, conforme a corrente adotada. De acordo com as teorias absolutas ou retributivas da pena, a pena tem a finalidade de retribuir o mal causado pelo delinquente. Então, pune-se porque ele o quê? Porque ele pecou, porque ele errou, porque ele cometeu um crime. A essência desse pensamento encontra-se na vingança. Retribuir o mal injusto, pessoal, é vingar. É o Estado trazendo para si o direito de vingança, né? Não é a vítima que se vinga, é o próprio Estado. O Estado representa a vítima e se vinga por ela, tá? Então, encontra-se, então, o pensamento de vingança, né, na retribuição do mal causado pelo delito, que antes era promovida pela vítima ou familiares desta, e agora passa a ser exercida pelo Estado, né, gente? Porque antes, né, no direito penal bem pré-histórico, né, antes desse direito penal moderno que a gente conhece, né, o direito penal romano-germânico, né, o direito penal da common law, a gente tinha situação em que a vítima que se vingava. Lá antes do direito romano, né, gente, era a vítima que se vingava. O direito penal era um ato público, né, as pessoas eram colocadas ali numa espécie de teatro, era literalmente um teatro, todo mundo comparecia daquela sociedade,
onde havia um julgamento que era feito ali naquele momento mesmo, né? E era a vítima que se vingava. Aí, por meio da teoria absoluta, né, ou das teorias absolutas de modo geral, ou retributivas da pena, o Estado acaba tomando essa posição. Temos também as teorias relativas ou utilitaristas, né? Aqui há mais de uma finalidade conforme o quadro a seguir. Olha o quadro. Finalidade da pena de acordo com as teorias relativa ou utilitarista. Olha só. A prevenção geral na esquerda, né? A prevenção geral que pode ser negativa ou positiva. O que é a prevenção geral negativa? Ela tem caráter intimidatório da pena, buscando desestimular a prática de crimes pela sociedade. Então, a prevenção geral, né, dirigida a todas as pessoas, e negativa no sentido de evitar com que o crime se consuma, né? E tem a prevenção geral positiva também, ó. A pena deve ser aplicada para restabelecer a credibilidade dos destinatários da norma. E temos também, pessoal, além da prevenção geral, a prevenção especial, tá? Ela pode ser negativa, sim, busca evitar que o delinquente cometa novos crimes, né? Evitamos, portanto, a reincidência. E temos também a prevenção especial positiva, que busca a ressocialização do condenado que, após cumprir a pena, deverá estar apto ao pleno convívio social. Então, é nessa prevenção especial positiva que o Estado faz o trabalho de reintegração desse sujeito que praticou o crime, né, à sociedade, trabalhando, estudando e etc. Ok? Temos ainda a teoria mista eclética ou unificadora lá. Trata-se de uma síntese das duas teorias anteriormente referidas, né? Busca um só tempo que a pena seja capaz de retribuir ao condenado o mal por ele praticado, né, a retribuição, sem prejuízo de desestimular também, né, pessoal, a prática de novos ilícitos penais, né? Ou seja, prevenir o crime, prevenir a ocorrência desses crimes, né? E também ressocializar o criminoso, colocar ele novamente, né, na sociedade, trabalhando, estudando, né, tendo uma família e etc. Então, há uma tríplice finalidade, né, que é a retribuição, a prevenção e também a ressocialização. E aqui está a parte mais importante da nossa aula. Eu não quero que você grave essas teorias todas. Eu só mencionei para vocês terem uma ideia de como evoluiu a ideia, né, essas ideias, aliás, e eu fui aqui fazendo um contexto teórico, mas a parte mais importante da nossa aula é vocês entenderem, né, que o direito penal e a pena, de modo geral, possuem essas três finalidades principais, que é a retribuição. Sim, gente, tem que retribuir, nós temos que retribuir o mal injusto, sim, tá? Temos, isso é uma função da pena, mas não é a mais importante delas, tá? Nós temos também a função preventiva, que é extremamente importante. Vamos prevenir crimes por meio da pena, porque aquele sujeito que visualiza como acontece, o que acontece com aqueles sujeitos que praticam crimes, ele não vai querer praticar. E para aqueles que praticaram, pessoal, a gente tem que levar em conta a ressocialização. O Estado tem que reintegrar esse indivíduo à sociedade, não basta anular esse indivíduo, né? E essa é a teoria que foi adotada pelo nosso Código Penal, no artigo 59. Olha só, o juiz atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, as penas aplicáveis dentre as cominadas, a quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie de pena, se cabível. Então, pessoal, a teoria adotada pelo direito brasileiro é a teoria mista, também chamada de eclética ou unificadora. Por quê? Porque ela pega todas as finalidades da pena ao longo da história. Função retributiva, função preventiva e função ressocializadora, tá? Essa é a principal ideia que eu tinha para tratar com vocês, pessoal. Só um minutinho. Professor. Espera aí, pessoal, só um minutinho.
Tá bom. Então tá, vamos encerrar a gravação aqui e a gente começa com a conversa, o bate-papo.